Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes, Rafael Oliveira, voltando aí às canchas, né? Marçal Salles, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. Como é que tá a TV Atitude by Web? Então, tá ao vivo mesmo? Sim. Ao vivo e a cores? Estamos um abraço aí para os nossos telespectadores da TV Atitude by Web. Pois é, Marden, é uma notícia muito boa, né? Que as nossas chuvas de maio agora, né? Abril, maio, estão dando, né? Continua sendo generosas. E pode até ser que se realize o sonho dos itapajeenses, que é exatamente a sangria do nosso açude ali, do nosso querido reservatório. Eu digo querido porque nós dependemos tanto dele, né? E foi um trabalho grande. E foi um trabalho realmente hérculeo. Mas a expectativa é boa, né? Tiveram boas chuvas agora, né? Na última semana estava com 60 e alguma coisa, né? Há uma semana nós estávamos com 64. Pois é, não sei se era 62. Mais ou menos isso. Aumentou 13%, né? Está em 75%. Pois é, eu acho que daqui para frente as chuvas, mesmo não sendo com a mesma intensidade, elas deverão com certeza acrescentar um volume, né, mais importante aí no nosso reservatório. Então vamos torcer para que isso realmente aconteça e nós tenhamos uma certa tranquilidade, mas sempre relembrando a história de economizar, de otimizar, de racionalizar o uso, a utilização da nossa água, porque isto sempre será repetido aqui na nossa emissora, porque nós sabemos da dificuldade que tem acumular, né, hoje água em reservatório. As chuvas estão muito em pequena intensidade e os invernos estão muito fracos, vamos chamar assim, né? Esse é o quinto, né? O sexto. Perdi até a conta, Marcos. Nós viemos de 5 anos anteriores de inverno bem irregular, muito baixa intensidade de abaixo da média, né? Bom, nada para o futuro, mas aí a gente já fica mais ou menos, né, com essa esperança de, né, ter o sangramento do nosso açude. Aqui na nossa região nós estamos numa situação relativamente tranquila. Não vou dizer tranquila, mas relativamente, haja vista o que nós passamos no ano passado. Mas o governo do estado está em alerta. Os grandes açudes, os grandes reservatórios não tiveram recarga significativa. Pois é, lamentável. Hoje eu passei ali no Rio Curu e eu vi uma certa volume de ar pequeno, tá certo, mas estava correndo um pouco d'água. Eu não sei se isso é por conta de liberação, até porque, né, os açudes que ficam a montante, né, logicamente não estão com uma carga razoável. Então eu não sei nem como é que isso aconteceu. Olhei rapidamente, que eu ia passando na ponte, olhei para um lado e olhei para o outro e vi, né, um certo fluxo, né, da água passando no Rio Curu. Pouco, né, claro, mas já existia alguma coisa que é um sinal, né, de que está chovendo nas cabeceiras. Bom, um assunto que nós já trouxemos aqui a participação de muitos ouvintes, uma reclamação que infelizmente ainda não chegou, ou se chegou, na verdade já chegou, inclusive, Rafael Barbosa conversou com o gerente regional da COGÉ, o José Arimateia, não é isso, Rafael? Uma reclamação que é recorrente de animais soltos à beira do açude. E esse açude continua. Não há quem proíba isso, não há quem faça uma fiscalização. Ou seja, está sem dono lá o nosso açude. Exatamente. Então, COGÉ, e o que é que a COGÉ disse? Iria fazer algum... Não, eu posso até trazer a participação do Rafael, ele que entrevistou o gerente regional da COGÉ. A informação que foi repassada através do senhor José Arimateia é de que será feito o cercamento ali nas margens do açude. Só que marcou
data, não nem... marcou data ainda, não tem previsão para que seja feito esse trabalho. Será que é um trabalho tão dispendioso, tão oneroso? E já deveria ser feito já pensando, né, no aumento do volume máximo, né? Seria porque senão, quando começar a aumentar, a não ser que eles achem que não vai encher. Mas é bom fazer já cercando com o açude como se estivesse sangrando, porque aí ninguém vai ter surpresas, né, de água passando, né, pela cerca ou coisa parecida. Então seria interessante que a COGÉ se manifestasse e já marcasse a data. Eu não sei se já está no orçamento da COGÉ, mas com certeza já tem alguma coisa em vista. Bom, e sempre lembrando das nossas duas cidades irmãs aqui, Tejuçuoca e Irauçuba, que tiveram uma situação muito pior do que a nossa, e esse inverno deu também um alento para aquela população. Os dois açudes, os dois principais reservatórios dos municípios de Irauçuba e Tejuçuoca, também tiveram recarga significativa, e o esperado é que 2018 seja um ano sem escassez de água, claro, sempre naquela visão de sempre usar de forma racional. Perfeito, né? E esperar que tenhamos também um inverno razoável no ano de 2018. Não teve ainda nenhuma expectativa, né? Nenhuma perspectiva aí do INPE, nem da FUNSEMI para 2018. Aliás, a FUNSEMI só faz os prognósticos dela em mês de março, né? Mas o INPE já tem a história do El Niño, da Laninha, mas não tem, né? Ainda bem que não teve nenhum comentário sobre o El Niño ou Laninha para 2018. Espera-se que seja um ano também razoável. Bom, doutor Bastos, agora falar de um assunto que comoveu aí a todos os cearenses, eu diria até a todos os brasileiros que gostam da boa música. Nós perdemos um cearense ilustre no último domingo, Belchior Sobralense, aos 70 anos nos deixou, mas, para nossa alegria, deixa aí um legado, né, de canções, de poesias, e no momento em que tanto se discute a qualidade das músicas de hoje em dia, nós temos aí o alento de termos tido aí esse grande poeta cearense. Pois é, rapaz, a morte do Belchior pegou-nos de surpresa, né? Porque tinha até um movimento Volta Belchior. Ele está mais ou menos com 10 anos, que deu assim uma mergulhada, né? Uma mergulhada profunda, que ninguém sabia, ora estava no Uruguai, ora estava no Brasil, ninguém sabia realmente onde ele estava. E agora se tem alguma notícia, né? Diz que ele ultimamente, né? Ele tem, parece que é o 4º casamento. Nesse último casamento, a mulher, ela tinha assim uma característica, né? De isolamento, né? Ela tinha assim um certo radicalismo, falam até em político também. Então ela não queria, achava que dinheiro fazia mal e que tinha que ficar isolado, e com isso aí ele entrou numa pindaíba desgramada, rapaz. Ele ficou devendo a ex-funcionários, ficou devendo, né, por várias vezes, teve até prisão decretada, porque a história de famílias que ele não estava amparando, né, o que nós chamamos de pensão alimentícia, exatamente. Ele tinha parece que ele tinha 3 filhos, né? Não, são 3 ou são 4 filhos, eu não vi bem mas eu acho que são 4 filhos, 2 mulheres cada e uma com 2 filhos, e a última parece que não tinha mais filhos com essa 4ª. Mas o final da vida dele foi assim muito triste, foi muito lamentável, né? Uma pessoa que tem, né, uma veia poética como ele tinha uma visão atemporal, ele passa os tempos, ele continua atual, como se a música dele fosse feita para a época de hoje. Ele consegue, né, trazer para nós aqui e para os jovens de hoje uma poesia extraordinária, né, transformadora, revolucionária, né, altamente inteligente. E de uma hora para outra, né, ele está 10 anos sem gravar aproximadamente, mas ele vinha, todo ano ele lançava um disco, né? E coletâneas, né? Coletâneas, etc e tal, uma voz também diferente,
né? Foi uma época muito boa, uma época muito rica aqui, né? Da turma do Ceará, né? Belchior, Fagner e o Ednardo, né? Eles três eram as três figuras expoentes da música brasileira, e eles conseguiram espaço, né, no Brasil, né, em São Paulo, e fizeram realmente fizeram ocupar o seu lugar no cenário musical brasileiro, né, que é de talentos invejáveis aí para todos os países. E o Belchior realmente, né, ocupou também um lugar de destaque nesse cenário nacional. Lamentável, e uma morte evitável, né? Ele foi uma dissecção de aorta, né? E provavelmente ele deveria ter hipertensão arterial, né? Pressão alta, e devido às condições, ele vivia morando de ajuda, né? Era um ajudava, um dava um mês uma casa para ele morar, o outro dava outro mês, e assim ele ia passando de casa em casa e vivendo de ajuda dos vizinhos. Quer dizer, uma situação extremamente triste, mas para ele, não sei se ele estava feliz. Na última entrevista, que até passou na Rede Globo, ele está lá muito, né, satisfeito, a gente viu um certo riso dele, mas a gente olhando assim para dentro, a gente via o sofrimento e a tristeza bem delineada, né? O que foi, né, o Brasil também perde por falta exatamente, né, dessa paralisia, desse ato que ele fez. Um amigo dele uma vez convidou, né, para fazer, e ele passou uma semana lá num sertão, numa praia, não sei onde foi, e o cara dizendo, rapaz, ele secou, parece que 2 canetas escrevendo, e leu 40 livros. Quer dizer, ele tinha assim uma fome de leitura extraordinária, e era um escritor também de reconhecido talento extraordinário. Perdeu realmente o Ceará, perdeu o Brasil, perdeu o mundo, uma grande figura. E logicamente o legado essas músicas dele, essas poesias que ele nos brindou durante o seu período artístico, né, que não foi tão grande, mas também não foi pequeno. Ele fez, se eu não me engano, mais de 300 músicas aproximadamente, e foi 20 coletâneas que ele também, 20 CDs aproximadamente. Ok, bom, doutor Bastos, partindo para outro assunto, uma situação que nós não gostaríamos de falar, não gostaríamos de tocar, mas infelizmente é preciso. Itapajé ele alcançou uma escalada de violência nunca antes visto. Tivemos uma chacina no último domingo, 3 jovens, e também causa tristeza por serem jovens, ainda terem um futuro todo pela frente. Mas o fato é que nós não sabemos o que é que pode ser feito. As autoridades policiais parece que não encontram, não sabem exatamente que tipo de política adotar para reduzir esses índices de violência em Itapajé. Pois é, rapaz. Agora estamos com quantos assassinatos em 2017? Foram 15 mortes provocadas. São 15 assassinatos. E 90% jovens, ou 100%? Eu diria 100%. 100% jovens, né? É triste, a gente fica realmente de luto, né, pelas mortes em si. Aqui não quero julgar méritos, não quero discutir méritos, mas eu acho que está existindo, a gente pode até colocar aí uma certa ausência do Estado. E ao Estado aí, eu responsabilizo desde a criança, né? Desde a criança ainda dos primeiros meses, os primeiros anos de colégio. Eu acho que nós precisamos dar uma repensada aqui na nossa estrutura educacional, na estrutura de lazer, né? Nós precisamos ocupar essa meninada, da história das escolas com jornadas duplas, tirar essa meninada do meio da rua, tirar essa meninada
né, da ociosidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente acha que não tem saída, tem sim. Não vamos nunca imaginar que as coisas não têm saída. Lógico que a gente lamenta pela morte, pelas famílias, claro, tudo isso é lamentável. Mas sempre nós temos que colocar a esperança à frente. E a esperança, não tenho dúvida, a esperança está na educação. A esperança está na inclusão social, na geração de oportunidades, né, na ocupação dessa juventude com esportes saudáveis, né, com leituras saudáveis, com ambientes saudáveis. Então, o próprio ator público, a própria gestão pública, seja municipal, estadual, federal, tem que repensar como recomeçar esse reencontro com essa juventude, que nós não estamos conseguindo colocá-los realmente no trilho saudável, no trilho do estudo, no trilho da educação, no trilho né, do reconhecimento da inclusão social. Então, eu acho que nós precisamos nos penitenciar. Nós estamos errando, nós estamos falhando. Quando acontece um evento como esse, a gente fica realmente até com certo trauma. Poxa, por que nós erramos tanto? Por que nós não conseguimos, né, canalizar essa inteligência, esse saber para o lado saudável da vida, o lado bom, o lado construtivo, o lado do desenvolvimento? Então, Marder, ouvintes, internautas, telespectadores, eu acho que é momento de reflexão, é o momento de se repensar como mudar esse quadro que nós estamos enfrentando hoje. E nós sabemos que muitas coisas aí são responsáveis e muitas saídas também são possíveis. Então, é o momento de nós olhar para dentro das nossas crianças, olhar para ao redor das nossas crianças, como é que nós estamos fazendo, convidar os pais, a igreja também, a escola, todos juntos, para a gente fazer aqui um mutirão do bem, um mutirão da paz, um mutirão do amor, um mutirão da união, porque do jeito que nós estamos indo, nós infelizmente não vamos ancorar num bom porto, nós vamos ancorar no porto da destruição, né, da perdição, do aniquilamento, né, da autodestruição, que isso é lamentável. Eu fico realmente sentido, né, porque de certa forma a gente procura, né, com os meios que nós temos, né, aqui estamos usando os meios da comunicação e sempre, né, enaltecemos a escola. Nós temos grandes exemplos aqui em Itapajé, que é exemplo para o Brasil, né, para o Ceará e para o Brasil e para o mundo. Então, por que não engajar todos? Por que fica alguns fora e deixam de participar? Então, está faltando isso, Marder. Nós precisamos, né, tentar chamar, fazer um rechamamento para essas crianças, para esses jovens, né, para eles voltarem às suas inteligências, os seus passos, os seus caminhos, palmilhar para esse novo ambiente da paz. Nós queremos e precisamos desse novo ambiente de paz, de harmonia, de amor, de solidariedade, né, de inclusão social, de geração de oportunidade, porque só assim nós vamos resgatar, né, essas pessoas que infelizmente às vezes enveredam por outros caminhos, mas que com certeza o sonho dele era voltar a ter uma vida normal, sem risco, né, sem medo. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade do medo. Nós temos medo de sair, nós temos medo de falar, nós temos medo praticamente de tudo. E é isso que nós precisamos mudar. É essa coragem que nós precisamos, né, ter para fazer essas mudanças
Mudanças estas que passam automaticamente por reconquistar essa juventude que, infelizmente, uma grande parte foi abandonada, vamos chamar assim, abandonada, não foi cuidada como deveria ter sido. E o resultado, infelizmente, os frutos estamos colhendo agora, infelizmente, lamentáveis em todos os sentidos. Bom, havia um lema do governo FHC que era toda criança na escola. E, de fato, houve um avanço importante no que diz respeito à redução da evasão escolar, do abandono de sala de aula. No entanto, a gente tem que considerar também qual a qualidade dessa escola. Nós não podemos apresentar apenas números de crianças matriculadas, mas também o nível que está sendo oferecido. Importante. E no estado do Ceará, uma informação publicada ontem no Diário do Nordeste, utilizando estatísticas do SPAESA, que é o Sistema Permanente de Avaliação do governo do estado do Ceará, nos trouxe preocupação. Muito embora nós tenhamos avançado muito nos últimos anos no que diz respeito à educação fundamental e educação básica, ainda os jovens têm grande dificuldade nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. E os dois grandes gargalos, língua portuguesa e matemática. De acordo com os números do SPAESA, de cada 100 alunos, apenas 35 eles chegam ao ensino médio com um nível de proficiência adequado. Isso em língua portuguesa, 35. Já em matemática, esse número despenca para 15. Então nós temos muito o que avançar. Doutor, e onde é que está aí? Na básica, né? No ensino fundamental. Eu acho que... E a responsabilidade é quem? É o município. Exatamente. O município é responsável pelo ensino fundamental. Então, esses motivos que nos levam a reflexões de transformações. Nós precisamos mudar. Quando nós trazemos aqui uma universidade para a formação de professores, isso é fundamental. Nós precisamos reequipar, recapacitar esses nossos professores para melhorar esses resultados lamentáveis que o Estado aí, através qual é o órgão? A Secretaria de Educação, através do SPAESA, o Sistema Permanente de Avaliação. Exatamente. Que isso é interessante. Antigamente ninguém tinha avaliação, ninguém tinha indicadores, até porque ninguém queria se submeter. Será que era por isso que eles não queriam se submeter? Porque os resultados seriam estes? Mas ninguém faz nada sem resultados. Ninguém pode administrar sem medir. Já dizia Peter Drucker, o Papa da administração do mundo. E ele dizia, não se administra aquilo que não se mede. Então, como é que se pode gerir uma educação se você não tem os indicadores dos resultados? E agora nós estamos acompanhando. E está aí os resultados, algumas vezes lamentáveis, como é esse caso aí, do fundamental para o médio, para o básico. Para o ensino... É o antigo segundo grau, né? O antigo segundo grau. E o gargalo, porque se você entra no segundo grau com esse nível de proficiência em matemática e português, matemática 15%, você vai se sentir um estranho no ninho, logicamente, e vai fazer tudo para se evadir. Está aí uma das causas, a falta do conhecimento, a falta de acompanhar ou de se tornar ridículo, eu não sei isso, eu não aprendi aquilo quando deveria ter aprendido tudo isso no ensino fundamental. Então, é bom a gente analisar, não só por criticar, mas quais são as ações que serão tomadas para mudar esse status que nós estamos vendo hoje. E eu conheço muitos professores, e alguns deles já me falaram em várias oportunidades, que quando o aluno chega no primeiro ano do ensino médio, muitas vezes o professor, ele que deveria já dar o conteúdo do ensino médio, do segundo grau, ele perde às vezes um semestre inteiro recapitulando não, porque o aluno não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Ele dando fundamentos básicos do ensino fundamental. Pois é. Para que ele consiga, talvez, no segundo semestre, acompanhar o conteúdo que é dado no segundo grau. Então precisamos rever esse quadro lamentável, que o SPAESA está nos dando aí, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Olha, que me perdoem os professores, eu sei que talvez aqui eu esteja comprando uma briga com certas pessoas,
Mas eu acho que esses recursos milionários que vêm de Fundeb, muitas vezes é rateado no final do ano, isso deveria obedecer também um critério de desempenho. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Metas. Se você atingir meta A, meta B, meta C, você vai crescendo. Porque o professor se estimula, né? Eu vou ter que fazer esse melhorar o resultado dos meus alunos, porque isso vai repercutir no que eu vou receber no final do ano de bonificação. Mas se não tem, o que dá um excelente resultado, ganha exatamente a quem não dá resultado nenhum, então qual é o interesse que vai ter? Às vezes só por vocação mesmo as pessoas fazem. Mas é interessante aí essa premiação, essa bonificação com os resultados obtidos, com as metas atingidas, que é o desejo, a visão do secretário na época do Cid Gomes. Eles tinham alguma coisa parecida. Eu acho que agora eles também estão levando, né, o mesmo modo, né, o modus operandi, porque a mesma linha de gestão, né, do Camilo é uma continuação, principalmente na área de educação, né, que era a Isolda Serra. A Isolda, hoje vice-governadora. Hoje vice-governadora. Não, e são números divulgados pelo governo do estado. Isso é um alerta também para os municípios. Perfeito. Que alguma coisa tem que ser transformada. Não, muita coisa, Marden, com toda certeza, muita coisa tem que ser mudada. Bom, sem dúvida nenhuma. Até um exemplo que eu gostaria de citar de como a educação ela transforma uma nação. A Guerra da Coreia foi travada no início dos anos 50, houve a divisão, o norte e o sul, e a Coreia do Sul, arrasada por uma guerra, pouco mais de 3 décadas depois, se transforma nesse gigante econômico, com qualidade de vida comparável aos países europeus, e isso tudo por conta da educação. Um PIB per capita invejável, né? E tudo exatamente pela educação. Não tem outra alternativa. Ou nós investimos em educação, ou nós vamos passar o resto da vida fazendo essa mesma cantilena. Bom, eu trago participações dos ouvintes. Eu tenho a participação. Quero primeiro fazer aqui uma solicitação para o Chiquinho das Bombas. Chiquinho, que é pai da jovem Ana Lívia. Ana Lívia, que foi ajudada pelos nossos ouvintes aqui numa campanha da Atitude FM. Chiquinho, eu tenho aqui um recado da doutora Teila, a fisioterapeuta da Ana Lívia. Ela pede que o senhor atenda os telefonemas dela. Ela precisa entrar em contato com o senhor urgentemente. Então, se o senhor Chiquinho das Bombas não estiver ouvindo, mas algum familiar ou vizinho que esteja nos assistindo, nos ouvindo, por favor, passe esse recado para ele. É uma informação de que a doutora Teila, fisioterapeuta, precisa falar com ele urgentemente. Bom, tem a participação de um ouvinte que diz que a Rede Record continua fora do ar. Isso já faz pelo menos 1 ou 2 semanas que nós trazemos essas reclamações. Quem é o responsável por manter essas... Com essa mudança de gestão, ainda não tenho certeza quem é. Antigamente era o Mardônio, né? Até no início dessa gestão era o Mardônio, não sei se ainda é ele, mas vamos buscar informações sobre esse assunto. É bom saber até para ouvi-lo, porque às vezes é uma peça que tem que pegar fora, para não se ficar esperando e a mesma queixa ficar se repetindo por não ter uma resposta mais ou menos plausível para o nosso ouvinte. Mas estamos aqui à disposição para divulgar aqui qualquer informação que a gestão queira passar sobre esse assunto. Eu tenho participação da Milena Vasconcelos Cardoso, ela é moradora do bairro Ismerino Gomes, e ela quer saber o porquê da falta de medicamentos controlados, receita azul, nas unidades de saúde. Segundo ela, a mãe depende desse medicamento e não pode ficar sem tomá-lo regularmente, e pede que a Atitude busque uma solução, busque saber da Secretaria de Saúde em relação a essa demanda. Olha, Milena, amanhã nós teremos a oportunidade de conversar ao vivo, aqui no Jornal Integração, com o secretário de Saúde, o Davi Faustino, e nós vamos trazer essa sua reivindicação para o gestor da pasta. Inclusive, também tenho aqui outra reclamação de um ouvinte que diz que o posto de saúde da Bela Vista está fechado há várias semanas e eles querem uma solução para esse caso também. Traremos amanhã a palavra do secretário. Tem a participação de um ouvinte que diz que a culpa, ele fala em relação à violência, são das leis que tiram toda a autoridade dos pais. Leis que depois de sua implantação só aumentaram o número de crianças e adolescentes envolvidos em coisas erradas.
Eu tenho a participação de um ouvinte que também diz que a responsabilidade é do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque os pais já não podem impor toda a autoridade que impunham antigamente, né? Tem gente com saudade da palmatória, será? Pois é, do cipó. Do cipó, do rei. Pois é, mas fica aqui o registro do nosso ouvinte. Bom, doutor Bastos, ainda relacionado a essa questão de falta de medicamentos, nós tivemos aqui na última semana uma entrevista com o farmacêutico Agostinho Júnior, ele que é responsável pela farmácia básica do município. E somente no início, aliás, no finalzinho do mês de abril, isso já, janeiro, fevereiro, março, já entrando no segundo trimestre do ano, que chegaram os primeiros lotes de medicamentos do governo do estado para a farmácia básica do município. Até então, o município estava disponibilizando medicamentos sobras do ano passado. Segundo ele, o município está adimplente, mas essa compra que é feita compartilhada, a compra centralizada, ela causa um problema de logística, porque o Estado não consegue entregar, quando entrega, não entrega toda a demanda necessária, todos os medicamentos para suprir a demanda, então os municípios ficam desabastecidos. Aí eu pergunto, claro que essa compra centralizada ela tem um benefício, reduz os custos, preço. Mas, diante desse problema que já acontece há alguns anos no município de Itapajé e em outras cidades, será que vale a pena reduzir custos, mas não ter o que entregar? Isso aí é, logicamente, que para quem está do outro lado do balcão não tem nenhum sentido. Se eu estou precisando de um remédio hoje, eu não vou esperar que o Estado entregue. E se tem esse problema na logística, é de se perguntar por quê. Por que tem esse problema? Se você tem, se faz a licitação com os laboratórios, eles têm a obrigação de entregá-lo. Se não entrega, então tem que mudar, ou tem que fazer outra licitação, ou coisas parecidas. Mas não tem sentido essa dissintonia entre o Estado e o município. Quem vai se prejudicar, como sempre, é o cidadão, é a cidadã que precisa do remédio, que precisa do apoio do Estado ou do município. Isso é lamentável, mas se você tem mais ou menos um sentido, Marden, o preço que o Estado compra é infinitamente pequeno. O preço de um comprimido desse de dipirona, se você compra com paracetamol você compra a 10% do preço que se você fosse comprar. Ou menos. A diferença é gritante. Agora, por que não comprar em tempo hábil para atender e deixar todo mundo satisfeito? Eu não entendo como é que faltam eficiência no governo, faltam compromisso, porque isso aí é falta de compromisso. Isso aí não é outra coisa não, é só gestão. Se a gestão tem algum problema, corrija, veja onde é que está falhando, é no laboratório, é no Estado, não está podendo pagar, programe-se, mas aí é uma falha que nós não devemos mais aceitar. A sociedade não aceita mais esse tipo de falha em prejuízo, normalmente, de pessoas que precisam dos seus medicamentos, no momento de fragilidade, no momento de doença, agora que nós estamos com chikungunya, com zika, com dengue, com essas viroses aí absurdas, e falta medicamentos. E às vezes as pessoas, carentes, pobres, não têm como comprar. Ganham às vezes um salário, estão desempregados, e a única apelação é exatamente a farmácia pública. E se não tem, e se o Estado não abastece por algum motivo, o município, aí eu concordo com você, precisa criar uma solução mínima para atender principalmente essas pessoas mais carentes e mais fragilizadas, mais doentes. Porque não é brincadeira não, você ir para casa com febre, sem ter um antitérmico, sem ter um analgésico, é lamentável em todos os sentidos. Eu não sei se são esses os medicamentos que estão faltando, eu estou dando só uns exemplos. Não, chegou, como eu disse, no final de abril, mas não veio todo o pedido. Pois é, então faltaram alguns... cerca de um pouco mais de um terço daquilo que foi pedido. Um terço, então é muito pouco. Então por que não organizam e não regulam esse fluxo de medicamento de acordo com a demanda? Já que o preço realmente
representa 10% do que você iria se fosse comprar diretamente numa farmácia ou no laboratório. Bom, e existe um órgão, né, que congrega aí todos os secretários municipais de saúde, e esse órgão poderia, de fato, fazer uma pressão maior no COASF, né, que é a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado. Pois é. Fazer uma pressão política mesmo. Né? Tem que ter a própria, né, a associação dos prefeitos, aí já eleva o nível e pressiona para que isso não aconteça. Isso é triste, é lamentável e nós não podemos mais aceitar. As populações de 35 municípios podem ficar sem suas comarcas vinculadas, sem os órgãos de representação do Poder Judiciário nas suas próprias cidades. Cito exemplo na nossa região de Tejuçoca, Tururu, General Sampaio, Apuiarés e Paramonti. Isso porque uma portaria do Tribunal de Justiça, orientada pelo Conselho Nacional de Justiça, busca, entre aspas, otimizar recursos. Isso é na linguagem mais fácil, fazer economia. E essa extinção de comarcas, isso traria, segundo o Poder Judiciário, traria aí uma economia de recursos. No entanto, essas populações, sobretudo as mais carentes, as pessoas de menor poder aquisitivo, podem ficar sem acesso à justiça, simplesmente porque muitas vezes não tem dinheiro para pagar uma passagem de um município para o outro, quando seria muito mais fácil, isso do ponto de vista da população, ter o seu órgão do Poder Judiciário no próprio município. Mas o senhor já tinha antecipado essa pauta algumas semanas atrás. Pois é, no nosso encontro lá com o desembargador Gleidson Pontes, que é o presidente do Tribunal de Justiça, ele tinha exatamente nos dado ciência destas mudanças que viriam. Então, comarca que tivessem menos, eu acredito que foi 600 processos em tramitação, abaixo de 600, eu acho que o número era esse, se eu não me enganei, estou me enganando, essas comarcas deixariam de ter o Poder Judiciário. Não tem nenhuma dúvida, o Marder, ouvintes, internauta e telespectadores, que isso é um prejuízo gigantesco, né? E, de certa forma, porque a justiça para o município não deixa de ser um certo ancoradouro da justiça, da lei, da punição. E na hora que você tira isso do circuito, você, de certa forma, leva a uma certa ambiente de impunidade. Eu vou colocar assim, porque na realidade é como se eu tivesse aqui uma guarnição da polícia e de repente eu tirasse para outros municípios, eu ficaria, de certa forma, mais desguarnecido, mais desprotegido. Então, nesse aspecto aí, sem dúvida nenhuma, os municípios, esses que você citou, são 35 municípios, 35 comarcas, perderão, né, os seus, que já eram pouco, né, eles iam às vezes, né, 2 vezes por semana, sei lá, 1 vez por mês, tinha alguns, mas eu acho que não era interessante. E se a gente faltar 100%? Pois não, mano. E se a gente considerar que o Poder Judiciário hoje gasta, quais são os custos? A água, a luz, o cafezinho, porque os servidores são todos das prefeituras, cedidos ao Poder Judiciário. Pois é, eu acho que os custos não são tão grandes, a não ser que o juiz em si, né, só se for o juiz ou o defensor público. Não, mas são os mesmos. Promotor. Aqui, por exemplo, Itapajé, a comarca vinculada a Tejuçoca é vinculada a Itapajé. O mesmo promotor, é a mesma juíza, então. Quer dizer, o que você vai pagar é só o deslocamento. Talvez a diária, o deslocamento. Né, o deslocamento, ou acresce alguma coisa, porque você se responsabiliza por mais uma comarca. Tem um adicional lá, com certeza, mas de certa forma eu acho que valeria a pena. Eu fico preocupado, de certa forma, nós estamos precisando cada vez mais. O benefício é muito maior do que o custo. Com certeza, aí o benefício é maior do que o custo, e eu acho que tirar o Poder Judiciário de comunas, né, como essas 35 que estão sendo aí aventadas, eu acho que é um prejuízo muito grande para esse povo aqui. Haja visto aqui Tururu, Tejuçuoca, né, General Sampaio também. E se você avaliar, é bom até que o governo, né, aproveite para ver o que é que isso vai repercutir, né, no aumento da violência. Eu acho que isso tem tudo a ver. Se de repente isso acontecer,
era até uma maneira da gente pressionar o governo federal para rever essa posição, né, falar com nossos deputados o que é que se poderia ser feito para não prejudicar. Só que não é regional, não, é do Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma decisão lá de cima. E tu imagina, né, o Ceará 35, no mínimo 300, ou não, 700, né, nós somos 26 municípios e o Distrito Federal, talvez quase de 700 a 1.000, né, comarcas vão ficar sem, né, a participação do Poder Judiciário, tendo que ir para outra cidade fazer as suas queixas, fazer as suas denúncias, iniciar seus processos e normalmente, como você falou, cada vez com o poder aquisitivo diminuindo, a coisa fica mais difícil para essas pessoas carentes e necessitadas. Bom, eu trago agora um assunto, uma notícia muito boa para a população de Tejuçuoca, sobretudo para a comunidade de Malaquias. No último dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi inaugurado um posto de saúde, também com eventos relacionados ao Dia do Trabalhador, em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras da Tejuçuoca. E esse posto de saúde, se eu não me engano, um orçamento de R$250 mil, foram recursos alocados pelo senador Nilson Oliveira e que foram agora, a execução teve fim agora no governo da prefeita Eloilde. É unidade básica de saúde, isso, né? Posto de saúde. Não tinha, né? Não tinha lá em Malaquias, que é um distrito, uma localidade, é um distrito, rural, né? Um distrito lá do... Uma casa era uma casa cedida e que lá a equipe de saúde da família fazia o atendimento. Agora tem toda a estrutura necessária para esse atendimento. Inclusive nós fizemos a cobertura desses eventos lá na cidade de Tejuçuoca. Ok, então um abraço aí para nossa querida. Era aniversário? Era aniversário? Não, era só o evento. Evento. E foi inauguração desse posto. Dia do Trabalhador. Ok, né? Então tá ok. Aproveitar aí para continuar abraçando os trabalhadores, esses sofredores aí da agricultura, né? Principalmente Malaquias é uma região agrícola, né? Rural, né? Isso. Um abraço aí para os amigos. Bom, doutor Bastos, na última semana nós fomos surpreendidos por uma informação de que o deputado federal Danilo Forte havia sido destituído da presidência do PSB. PSB que, do dia para a noite, ou da noite para o dia, mudou, a cúpula do partido mudou de opinião, orientou os seus deputados a votar contra as reformas, nesse caso a reforma trabalhista. Alguns deputados, entre eles Danilo Forte, permaneceram com o mesmo posicionamento que já tinham. E ontem, se eu não me engano, antes de ontem, na segunda-feira, Danilo Forte teve uma reunião, um jantar. Foi dia 1º de maio? Dia 1º de maio. Então foi segunda. Ele teve um jantar com o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, e os dois articulam essa reunificação da bancada em torno desses temas importantes para o país. Pois é, rapaz, eu não sei por que se muda, se tem um ponto de vista, é aquela história que você falava há pouco, da incoerência, né? Você ficar mudando, cara, se eu tenho esse ponto de vista, se eu defendo essa tese aqui, de uma hora para outra eu vou mudar. Com que cara eu vou chegar amanhã? Mas ontem eu estava falando isso, agora que você é contra, foi que houve. Não, porque eu sou fiel ao partido. Pô, por que o partido não decidiu antes, não fez antes de começar, né, as votações, as discussões? O partido se reúne, discute qual é a melhor opção para o nosso partido. E aí toma-se as decisões conjuntas, discute-se. Se for por maioria, tudo bem. Mas depois que as pessoas assumem o compromisso, né, eu até tinha falado do deputado Danilo Forte, que ele realmente tem uma atitude corajosa, né? A maioria das pessoas ficam lá, né, pensam nas próximas eleições, esquecem as próximas gerações. E o Danilo tem essa característica dele de assumir o que diz e fazer o que pensa. Então, ele tem, né, e fez, independente das consequências, se vai perder isso. Danilo não é apegado a isso ou aquilo, não. Danilo, ele está no poder exatamente porque ele tem valores e tem também pontos de vista que ele defende com unhas e dentes. Então, no caso aí do Danilo,
Eu acredito que o PSB vai rever essa posição. Aliás, foi uma posição onde a líder do PSB também foi destituída e mais 2 presidentes de comissões provisórias também foram destituídos por terem tomado uma atitude que já tinham. Eles não mudaram agora. Eles mantiveram uma posição que eles já tinham. Apenas foram coerentes. Por ser coerentes, eu vou punir. Não. Eu acho que aí foi uma atitude, né, precipitada do PSB, né, do Carlos Santana, se eu não me engano, o presidente, eu acho que é Carlos Santana, e com certeza eles já estão, né, revendo. Acredito que a qualquer momento a paz ou o cachimbo da paz volte a reinar, né, no seio do PSB, porque não são poucos não, eu acho que a grande maioria tomou essa atitude, inclusive... De 35, se eu não me engano, 14. 35, 14, então foi um terço, né, pouco mais de um terço seria em torno de 12, né, 14, foi mais de um terço, ok. E o governador Paulo Câmara, que é uma das maiores lideranças, que é exatamente a pessoa que, né, representa o Eduardo Campos, que foi o presidente, o criador, né, não sei se foi o criador não, mas foi o continuador, né, foi o avô dele. O avô dele foi o criador, né? Que é o Miguel Arraes. Fundador. Pois é, mas ele é o continuador e a família, né, Arraes, Campos Arraes, são os responsáveis pela criação do partido. Mas eu acho que isso tudo vai ser superado e com certeza o partido perderia muito se esses 14 membros, e por sinal as maiores, né, lideranças, as maiores cabeças do partido, inclusive a líder do PSB na Câmara, que ela não sei se é do Mato Grosso, ela também foi exonerada do cargo de presidente da comissão provisória do PSB lá do seu estado. E admitindo uma possibilidade, mesmo que remota, desses 14 deputados deixarem o partido, levam consigo seus mandatos. Pois já que aí foi o partido que mudou de opinião, não foram eles. Perfeitamente, não teria sentido. Mas eu acredito que eles não vão, né, entre mortos e feridos, vão salvar todos. Bom, doutor Bastos, e um aliado importantíssimo, sobretudo nesse momento em que as reformas da Previdência e trabalhistas dividem opiniões, isso inclusive no Congresso, um aliado importantíssimo do governador Temer, aliás do presidente Temer, teve aí um revés de saúde. Eunício Oliveira continua internado, parece que o estado dele não é mais grave, como se dizia, mas teve aí um probleminha de saúde, um piripaque que preocupou muita gente, sobretudo ao presidente Temer. Pois é, rapaz, é pressão, doutor, a pressão lá do Senado é muito grande e não é fácil. Às vezes a gente pensa que senador não sofre, deputado não sofre, mas tem momentos bons, mas tem momentos realmente difíceis. Espero que ele se recupere, né, por ser, aqui eu falo como cearense que sou, né, e gostaria sempre que o Ceará tivesse em boas posições, como hoje nós estamos, né? Nós temos ele na presidência, o Pimentel como secretário, né, do Senado, e Tasso como presidente da comissão de análise econômica, né, de assuntos econômicos. Então, era interessante que o senador Eunício se recuperasse. Eu acho que infelizmente na política, quando a pessoa adoece, haja visto Tancredo Neves, a imprensa não pode, né, saber 100%. Eu já vi uns 2 laudos dele, inclusive hoje, né, na Band News eu tinha visto ouvido um laudo deles, eles falando que ele estava fora de perigo e que estava só fazendo exames. Mas isso já está se prolongando mais do que o normal, né? Isso aí a gente começa já a botar alguns pontos de interrogação. Será que isso realmente
É uma coisa muito simples ou é alguma coisa mais séria? E mesmo que não seja algo tão grave, ele vai precisar pelo menos aí de 1 ou 2 semanas de descanso, sem atividade política, o que também pode... E tu sabe quem é o vice dele, né? Cássio Cunha Lima, né? PSDB? É o Cássio, né? Isso. Bom, de qualquer maneira tá perto, né? Na linha do presidente Temer, né? Ele vai estar, né, obedecendo as mesmas orientações, né, de votar favorável às reformas necessárias. Bom, doutor Bastos, um último assunto, inclusive nós já falávamos aqui em outras oportunidades, eu sei que o senhor já foi ou ainda é criador de gado, pecuarista, e nós, nesse mês de maio, inaugura a primeira etapa de vacinação contra a aftosa. E nós temos informações que muitas vezes o criador, por um motivo ou por outro, deixa de vacinar, de imunizar. Ele compra a vacina, declara a vacinação, mas muitas vezes não vacinou. E por uma série de motivos, mas isso é muito grave. E os pecuaristas têm que estar atentos às consequências desses atos. Isso, né? É gravíssimo, rapaz. Isso aí, você não sabe o mal que você está fazendo ao Ceará e ao Brasil, né? Porque se você tem um foco de febre aftosa em determinado estado, o país fica todo, né, no alerta laranja. Isso é péssimo para o Ceará e para o Brasil, né? Então, se nós formos os responsáveis, né, exatamente porque não cumprimos a nossa missão de realmente vacinar, fez uma parte, investiu, na hora de pegar, então você vai correr o risco de perder sua vaca, trazer uma doença que, de certa forma, estamos quase que extinguindo, né, saindo do nosso cenário pecuário aqui da nossa região, e por omissão, por falta de uma atitude, de uma ação, nós voltarmos a ter problemas na área dessa doença extremamente prejudicial aos nossos rebanhos. Muitas vezes o pecuarista, sobretudo aquele pequeno pecuarista, ele não aplica, ele deixa de aplicar a vacina porque causa o que eles chamam de caroço. Pois né? Tem essa... E isso pode causar uma inflamação, o gado pode adoecer, mas isso é facilmente evitável a partir do auxílio técnico, tanto dos veterinários da prefeitura como dos técnicos da Emates. Eles agendam a visita, eles vão ao local, eles fazem a vacinação. Perfeito. E o gado não corre esse risco. Pois aí não tem nem o que discutir. Então, pedir a orientação, a assessoria da Emates e dos agentes rurais aí que nós temos. Tem aqui o agente rural, tem, né? Sim, temos. Pois então seria, no pior das hipóteses, convidar esses amigos para dar uma ajudazinha, mas jamais deixar de vacinar o seu rebanho. E a minha última entrada nesse ramo, o Marden, está com 30 anos. Eu vendi até a burra que botava o capim, eu vendi, para não ficar com saudade. Mas eu sou ainda um saudosista da pecuária. Eu acho muito bonito e foi minha infância, foi dentro de currais. E eu gosto muito, né, do criatório do gado. Eu ainda fico saudoso quando vejo lá no Globo Rural, aí eu assisto sempre e vejo aquelas vacas pastando, aquela bezerrada correndo no gramado. Aquilo ali é extraordinário. Então é por isso que esses amigos aí, tem um amigo ali do Barateiro, rapaz, que ele cria gado, e eu digo sempre para ele, rapaz, criar gado é empobrecer sorrindo, porque a gente fica feliz, mas não vê o dinheiro retorno financeiro render, é pequeno. Por causa dessas nossas secas absurdas, esses nossos invernos irregulares, realmente não é bom para o pecuarista cearense. Mas tem outros locais aí que tem gente ganhando dinheiro, principalmente ali no Maranhão, no Pará, onde você pode soltar o gado aí num pedaço de chão que você tiver, e o gado, quando volta, está quase com o dobro do peso, o triplo do peso. Aí você vai ganhar dinheiro sem ter gasto nem só o sal mineral, é a única investimento que você faz.
Mas é isso aí, fica aí o alerta para os nossos pecuaristas, não deixem de vacinar o gado contra a aftosa. Você está fazendo bem a você mesmo, porque evita uma doença que vai prejudicar o seu rebanho, né, ter um prejuízo e ao mesmo tempo prejudicar o Estado, que voltaria a ter essa mancha dessa doença no seu plantel, né, de gados aqui da nosso querido Ceará. Bom, eu tenho as últimas participações. O Antônio Bastos diz que o mato presente na cidade pode ser o mato presente na cidade por falta de capinação pode ser um fator que contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da chikungunya. De fato, o Antônio Bastos tem toda a razão. Inclusive, só fazendo aqui uma ressalva, Antônio Bastos, nós conversamos na última semana, em participação ao vivo do Fernando Teixeira, ele nos informava que já está tudo pronto para que a empresa que faz esse tipo de serviço, ela já comece a trabalhar. As licitações, ao que tudo indica, e graças a Deus já estão aí todas sendo concluídas. Então, esperamos que esse trabalho de capinação comece logo. Mas o principal não é o mato, o principal são as águas estagnadas. Não esqueçam, mato, eles podem até se esconder por ali, as muriçocas, algumas, mas é muito pouco. A grande maioria são fossas, né, mal vedadas, são caixas d'água mal vedadas, mal fechadas, né, são depósitos em garrafas PETs, em pneus. Esse sim é que nós temos que ter muito cuidado. Limpeza dos nossos quintais, isso aí é obrigatório, uma tampinha, tudo aquilo ali serve de reservatório, né, para eles se multiplicarem. Então, ao mato tudo bem, vamos limpar, fica bacana, fica limpinho, evita até cobras, etc. Mas o fundamental para essas três viroses, né, para combater o Aedes aegypti, é exatamente combater locais onde tenha água estagnadas. Bom, e eu tenho uma última participação do Marcos, ele que é funcionário da Pizzaria Havaí, lá em Itapipoca, e pede para o Dr. Bastos mandar um alô para todos os funcionários lá da pizzaria. Ok, um abraço aí para todos os queridos funcionários da Havaí Center, aí no Shopping Classita. Um abraço para o Kennedy, meu irmão velho, um abraço, muito sucesso aí para vocês e um bom dia do trabalho. Foi dia 1º, mas vai aí para os amigos do Havaí e todos os trabalhadores aqui da nossa região. Bom, o dia do trabalho foi de descanso, hoje é dia de trabalho, né? Recomeça, né? Um abraço aí para todos. Bom, doutor Bastos, essa foi nossa pauta dessa quarta-feira especial, dia 3 de maio. Gostaria de deixar o senhor à vontade para algo mais que o senhor queira acrescentar. Ok, vamos dar aí uma boa tarde a todos, agradecer mais uma vez a audiência, né, de vocês. Mudou aí, como é que está o nosso, deram o upgrade aí? Sim, já estamos aí com... Estamos mais interativos, inclusive com um reforço na equipe do nosso companheiro Mário Almeida, que está trazendo informações Mário Almeida, de toda a cidade. Seja bem-vindo aí. E teremos aí outras novidades. Amigo Mário. Se Deus quiser, nos próximos dias teremos ainda mais interatividade. Parabéns aí, então, ao nosso Jornal Integração, a equipe de jornalismo aí da Jornal Integração, e é assim que a gente faz, para a gente poder manter, fidelizar esses nossos queridos ouvintes, a quem eu dou uma boa tarde especial. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.